Por feliz coincidência, hoje também é o dia do grande escritor e jornalista Afonso Henriques de Lima Barreto, que nasceu num 13 de maio, há 141 anos. Pois é, Tunico. Pois é, vejam só, repare, Tunico, como diria o Zé Reinaldo, repare, não é? Hoje, no dia 7 de maio, a ABI fez 114 anos. E hoje, dia 13, o Lima Barreto faz 141 anos. Não é rima nem poesia, mas é um curioso anagrama de número. Não é não, Tonico? É muita coincidência. Não é? E essa curiosidade, quem é que vai matar para a gente? Bom, quem vai matar curiosidades e ampliar o nosso conhecimento sobre Lima Barreto é o dedo de prosa de nosso decano e conselheiro consultivo Cavalcante Proença. Senhoras e senhores, aproveitem o encontro dos mestres Lima Barreto e Ivan Proença, por favor. Deixa eu levar lá. Bom, boa tarde a todos os companheiros jornalistas que aqui se encontram, ao público em geral, às autoridades. Eu subi ali bem pertinho de um cartaz, lembrando o problema que está envolvendo a nossa Rádio MEC. Eu acho que, em nome do nosso presidente, da nossa vice-presidente, do outro decano, querido companheiro Fichel Davi, eu apresento a nossa solidariedade aos companheiros da Rádio MEC. E quis o destino que, entre aspas, me trouxesse esse cartaz da Rádio MEC, me trouxesse terríveis recordações de 64, porque essa Rádio MEC, na época, era ao lado da Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ, onde aconteceram cenas, eu diria, até trágicas, de um contexto que se avizinhava e duraria 21 anos. Essas cenas, felizmente, não vão se repetir e nós vamos ter um novo governo no Brasil, sem dúvida nenhuma. Eu queria dedicar também a minha fala coloquial. Eu não vou fazer palestra. Sabe por quê? Conteúdo é forma que vem à tona. Nós temos que ser simples, muito simples. Não comporta assim algo suntuoso, uma conferência, nada disso, solene, nada disso. Eu vou fazer uma fala simples, muito tranquila, muito coloquial com vocês em torno do Lima Barreto. E eu dedico esta fala, primeiro que tudo, a dois companheiros que se foram, dois grandes amigos abienses, que foram o Jesus Chediak e o Sérgio Caldieri. Também dedico a todos os companheiros da luta pela democracia, dedico aos jornalistas que confiaram seu voto em nós e dedico também, com todo o respeito, aos companheiros que compuseram a chapa que concorreu conosco às eleições, às últimas eleições. E, assim, eu vou lembrar a vocês que estou aqui para falar sobre Afonso Henriques de Lima Barreto, porque hoje é o aniversário dele, né? Já foi dito hoje, 13 de maio, aniversário dele. Então, eu sei que hoje ele não veio à ABI, né? Como fez sempre ao longo da vida, frequentava a ABI às tardes, onde passava horas na biblioteca Bastos Tigre, convivendo com os clássicos da literatura brasileira. Então,
ele não vem hoje, né? Claro, deve estar, sabe aonde? Num barzinho do subúrbio do Rio de Janeiro, tomando umas e outras, benditas umas e outras, com os companheiros suburbanos como ele. Nesse subúrbio que é onde está a identidade, verdadeira identidade cultural do Rio de Janeiro, que é o nosso subúrbio. E ele, Lima Barreto, eu fiz um roteiro aqui, eu fiz um roteiro para me disciplinar, e vou me disciplinar, né, de vez em quando olhando para o roteiro. Ele, Lima Barreto, representou para nós algo contrário ao sorriso da sociedade que vingava na época entre cronistas e articulistas de então. O sorriso da sociedade. Lima Barreto foi o sorriso do subúrbio. E ele se honrava disso, tanto que criou personagens notáveis, a maioria personagens suburbanos. Ele, no meu roteirinho aqui, eu queria lembrar que esse aniversário era de um homem pobre, negro, empregado subalterno, sofrido, discriminado, alcoólatra, um homem que, com todos esses problemas, fez literatura e deixou para nós personagens que todos nós cultuamos até hoje, todos nos lembramos, aqueles que leram há muito tempo, nunca esqueceram o Major Quaresma. Quem não se lembra do Major Quaresma? Quem não se lembra do escrivão do nosso Isaías Caminha? Quem não se lembra da Clara dos Anjos? Quem não se lembra do seresteiro do subúrbio, Ricardo Coração dos Outros, também imortalizado pelo nosso querido Lima Barreto? Bom, gramática normativa, as favas, gramática normativa, nem pensar. Ele dizia mesmo, isso é coisa para revisor que tem que ver erro de escrita, não sou eu. E o Lima Barreto conseguiu um milagre único no processo literário brasileiro, milagre único, apesar de não estar nem aí para concordância, regência, sincretismo, nem aí ele conseguiu a inteligibilidade da escrita. Conseguiu uma escrita concisa, inteligível, como eu estou dizendo, e bem de comunicação com o público leitor. Quantos companheiros nossos sabem trechos e trechos decorados dos romances do nosso Afonso Henriques de Lima Barreto? Ele conseguiu esse milagre de escrever bem, desprezando as regras, as normas da gramática. Apesar desse talento todo, porém, ele foi, aqui eu vou pular essa parte, eu vou lembrar, ele teve que pagar seus livros. Pulei um trecho ali, que era um caso dele com o editor, que senão vai ver uma história longa, vai prolongar a minha fala. Ele teve que pagar seus livros, vou dizer mais, pagou as reedições dos livros. Um fato inacreditável. E sabe como? Pedindo dinheiro para agiota, pedindo emprestado para amigos, dívidas impagáveis a ponto dele vender direitos autorais das suas obras, para quem, aspas, desse mais. Então, isso que fique também registrado. Até que houve um momento surpreendente na vida de Lima Barreto. Ele recebe uma cartinha do nosso querido Monteiro Lobato, dizendo, que era editor, dizendo, eu quero publicar um livro teu. Ele não acreditou. Aí foi conversar com o Monteiro. E não era só o livro que Monteiro Lobato queria publicar. O Monteiro Lobato pagou a Lima Barreto a obra. Isso é um fato também que precisa ser lembrado por nós, né?
Monteiro Lobato enquanto editor. Lima Barreto foi internado inúmeras vezes nos hospícios da cidade. Inúmeras vezes. E por quem internado? Por quem? Pelo irmão e pelo amigo Tenente Pulquério. Ele chegou ao ponto de denunciar o irmão e o tenente numa delegacia porque o levaram à força. Ele não queria se internar e foi obrigado a se internar. Os dois o levaram à força. Né? Não sei nem a biografia, nem do Francisco de Assis Barbosa conta de que maneira foi levado para um hospício. E eu queria lembrar a vocês, já que é apenas uma troca de ideias entre nós, que em uma das internações do Lima Barreto, a ficha dele, além dos diagnósticos e tal do médico, o médico acrescentou assim no final: ainda por cima, o paciente se diz escritor. Isso ficou gravado na memória dele e ele não cansava revoltado de repetir essa história. Como jornalista, Lima Barreto foi impossível, insuportável, entre aspas, muito. Ele questionava tudo, ele lançou um manifesto maximalista de crítica às reformas da sociedade. Não satisfeito, ele publicou vários artigos questionando governantes, autoridades. Era uma espécie de Gregório de Matos satírico em prosa, em ficção, né? Impiedoso com as autoridades e com os governos da época. Ele foi, inclusive, com essa rebeldia toda, aí injustiças, aqui não está no meu roteiro não, mas me lembrei, várias injustiças com ele, os rótulos que dava Lima Barreto. Isto é um anarquista, isto é um bêbado comunista. O comunismo tinha sido, vocês sabem, tinha ocorrido em 17. E a Semana de Arte Moderna de 22, durante a Semana de Arte Moderna, que ele adoeceu de uma maneira muito grave, acabou morrendo em 22. Então, não havia ainda propriamente um ideário comunista, não havia essa coisa, e ele foi acusado de comunista, mas principalmente de anarquista e desordeiro, porque bebia, e unia uma coisa a outra, a biografia com... O talento dele era unido, não raro, com essa citação da bebida, né? Um homem, essas coisas todas que nós bem sabemos. Então, eu queria lembrar também a vocês que ele não se filiou a nenhum partido definitivamente. E era para um, se filiava a outro, a uma associação aqui, ao anarquismo, mas definitivamente a nenhum. Até porque o temperamento de Afonso Henriques de Lima Barreto não se subordinava às disciplinas partidárias ou o que fosse. 3 vezes ele se candidatou à Academia Brasileira de Letras. E, como tradicionalmente ocorre na academia, o fator talento de escritor é o que, essa é a minha opinião, que me desculpem, de alguns adeptos acadêmicos, então, eu mesmo sou acadêmico da Academia Carioca de Letras, mas o que menos conta é ser um escritor competente. Contam vários outros fatores, até fatores consideráveis, elogiáveis e tal, mas não de escritor. Ele, as 3 vezes, uma vez, não registraram, a primeira vez não registraram a candidatura dele. Aí veio a segunda, aí vieram as 3 vezes que registraram. O mais que ele teve foram 2 votos. 2 votos. Na terceira vez ele desistiu. Aí eu penso muito numa frase dele, que o acompanhou a vida inteira. E dizia ele: na vida eu deixei tudo por essas coisas de letras, por
mais que não queiram, eu sou um literato. Bom, não acabei não, mais um pouquinho, vamos me aturar mais um pouquinho. Ele era paradoxal, mas paradoxal num sentido muito curioso, como de tolerar, o paradoxal tolerável, porque honesto, sincero, autêntico nas suas questiúnculas e nas suas questões maiores. Por exemplo, ele não perdoou os modernistas. Vocês sabem que ele viveu intensamente os anos 10, ele morreu em 22. E quando os modernistas se organizavam, se estruturavam, Mário, Oswald de Andrade, Mário, a Anitta já tinha feito uma exposição que deu no que vocês sabem o que aconteceu com a exposição da Anitta Malfatti. Ele foi impiedoso, Lima Barreto, com os modernistas. Virou e disse, esses modernistas brasileiros, são uma macaquice deles, querendo imitar o cabotino italiano Marinetti. Marinetti é o homem do futurismo, que lançou o futurismo na Europa, segundo alguns críticos, a meu ver, um pouco precipitados, o modernismo brasileiro seguiu os moldes do futurismo. Seguiu não. Engano profundo. O modernismo brasileiro não se submeteu ao futurismo marinetista, tanto que criou uma literatura nacional com o modernismo, uma personalidade literária a partir do modernismo. Mas Lima Barreto não perdoou. Macaquice, seguindo os passos do cabotino italiano Marinetti. Outra coisa dele, que difícil de entender, outra posição dele difícil, era a paixão dele pelo realismo naturalista. Adorava essa de Queiroz, Adolfo Caminha, Aloysio de Azevedo, Cortiço, Pensão e a Casa de Pensão e Mulato, e principalmente o Cortiço, ele adorava a obra do Aloysio. É claro que são autores importantíssimos, e essa também, né? Existe uma literatura antes de essa e outra depois de essa, tudo bem isso aí, mas ele elogiava o realismo naturalismo pelo viés mais discutível, que era o viés do fatalismo, o viés teniano, das filosofias de Taine, que o homem, no sentido de que o homem é produto do meio, da raça e do momento. E o que hoje nós sabemos que é uma teoria reacionária, conservadora, porque tira do homem o seu livre-arbítrio. Então, hoje eu acredito que Lima Barreto, o nosso Afonso Henriques, não teria tanto entusiasmo com a diretriz tainiana da literatura na época. Outra coisa também, outro bombardeio que em cima dele, então, reações que houve a posteriori, quando o futebol virou assim, um esporte popular do povo brasileiro e tal, ele não perdoou o futebol quando o futebol surgiu. Criticou acidamente o futebol por dois motivos. Primeiro, pelo vocabulário, centerfold, half, goalkeeper, pênalti. Ele criticou profundamente esse colonialismo cultural do vocabulário no Brasil. Bom, até aí é isso mesmo. Mas criticou também o futebol ser um esporte da elite. O meu Fluminense era é verdade, era um clube de elite. Era um clube de elite, aquela história do pó de arroz, aquilo é maldade dos flamenguistas, não existiu, não. Mas o Fluminense é um clube de elite. E sabe quem era o alvo predileto de Lima Barreto? Coelho Neto. Porque, além de ser um homem de elite ligado ao futebol, ele arrasou com o Coelho Neto. Até houve um episódio curioso. O Coelho Neto foi convidado para inaugurar a piscina do Fluminense com um discurso. E ele era meio assim, herdeiro parnasiano, né? Da Ars Gracia Artis,
fez um discurso belíssimo para inaugurar a piscina. Aí o Lima Barreto não perdoou. Orador de piscina, dizia Lima Barreto. Orador de piscina. Enfim, coisas desse tipo que levaram a uma conclusão sobre Lima Barreto, a uma conclusão... É multi ou pode? Espero. Estou terminando. É o último parágrafo, daqui anotadinho, o último parágrafo. Diz o seguinte. Bem, comento essa coisa polêmica do Lima Barreto, mas eu particularmente coloco aqui Lima Barreto, beleza. Beleza. Antes de beleza, vocês coloquem a palavra que desejarem. Ele chegou ao ponto de dizer que a classe em que ele se sentia bem era a classe humilde, ele se sentia melhor com os companheiros do subúrbio do que, dizia ele, do que em certas redações de jornal. Ele, impiedosamente, ele criticou lá no Isaías Caminha, né? Mas ele declarou muito nitidamente, e com outras palavras, que ele não suportava aquele que se dedica a fazer tudo igual, aquele que pretende ser um sujeito normal e fazer tudo igual, porque eu vou encerrando lembrando que ele optou por ser aquela metamorfose ambulante. Prefiro ser do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Esse era Afonso Henriques de Lima Barreto. E aí, quando ele diz que na minha vida deixei tudo pelas letras, e por mais que não queiram, eu sou um literato. Eu encerro dizendo o seguinte: não, você não foi só um literato, nosso querido Afonso Henriques, você foi um notável brasileiro. Muito obrigado. Olha, Ivan, aqui, Ivan. Ivan, coração de todos. Essas palmas são um reflexo disso, viu?